Olá, vamos pintar essa moça aqui. E o que eu pensei? Em pintar ela uma moreninha. Geralmente a gente vê as moreninhas, né? Com cabelo bem crespinho, que eu acho lindo também. Porém, eu queria fazer uma versão dela assim, ó, com cabelinho mais liso, uma pegada um pouquinho diferente, sabe? Baseado numa pintura que eu pintei há algum tempo, que não é nem meu risco, mas a minha versão. Tô colocando aqui um pouquinho de soro. Eu sempre falo isso, que você pode estar usando o diluente ou soro, e vim usando soro. Essa cor aqui é o camuça, que eu tô... Tá muito calor, então eu tenho que diluir um pouquinho, seja com diluente ou qualquer outra coisa, tem que ser diluído, porque tá engrossando muito rápido a tinta. Então vamos lá: camuça, amarelo pele, jatobá, marrom e um pouquinho de branco, tá? São cores bem simples. Deixa eu misturar aqui, porque eu não vou misturar uma cor na outra. Essa cor aqui, ó, o amarelo, ele tá um pouquinho pegajoso, mas a tinta não estraga com facilidade, gente. Às vezes você vê um tubinho de tinta e ele tá assim, meio gelatinoso, e você pensa que tá ruim, acaba descartando e não está. Eu tô só misturando, como eu falei, porque tá muito quente. Não tô enrolando não, é porque eu poderia ter feito isso aqui antes? Poderia. Mas, aí ó, tá vendo? Não limpei. Marrom. Então vamos lá? Eu vou começar, você começa por onde você acha melhor. Eu vou começar pelo ponto central aqui da textinha dela, ou pela orelha. Vamos lá. Eu vou vir com amarelo pele e vou fazer o quê? Esse amarelo pele aqui vai ser o quê? Vai ser a minha luz, tá? Por quê? Porque a cor principal dessa moreninha aqui é o camuça, tá? Então, eu coloco aqui, ó. E agora eu já venho com o camuça. E vou, ó, cobrindo. Poderia ter ido com camuça direto? Poderia. Mas eu, ao pintar, eu descobri que fica muito mais fácil quando eu faço assim. Por quê? Porque se eu ver em alguns pontos que não há necessidade, eu nem coloco o camuça, tá? Ó, eu coloquei naquela parte ali, porque ali vai entrar uma parte maior de luz, tá? Lembra que ela é moreninha ou negra, tá? Ali em cima eu tô deixando alguns foquinhos. Por quê? Porque ainda vai entrar uma segunda cor, para começar a deixá-la mais morena. Ó, esfumo bem, já vou voltar com amarelo pele, aqui ó, abaixo dos olhos, e vou esfumar. A gente olha assim e pensa, ah, isso não vai dar certo, mas vai, calma que você vai ver que dá certo. Aqui ó, tem umas curvazinhas da orelha e umas profundidadezinhas, daqui a pouco a gente vai ver melhor. Nesse que eu deixei ali a profundidade, deixei um espaço, que eu falei que ia entrar outra cor, eu venho com o jatobá. Se quiser, você pode ir com o marrom direto. Porém, eu preferi colocar aqui o quê? O jatobá. Aqui também, em cima dos olhos. E eu vou continuar aqui. Ah, mas aí não tem ainda. Sim, não tem. Mas eu já vou colocar o camuça. Calma, que você vai ver. Ah, mas você não falou. Também vou colocar o marrom, mas espera que você vai ver o resultado. Ó, vou esfumando bem. Quanto mais você estica, não é só nessa questão dessa pintura aqui. Quanto mais você estica a tinta, mais bonita ela vai ficar, tá?
Vou pegar mais um pouquinho e vou fazer aqui, ó, um risquinho em cima dos olhos. Apesar dela ser bem moreninha, ela também vai ter algumas, né? Uma nuance diferente. Correto? E tem cor que a gente vê mais, tem cor que a gente vê menos. E ela não deixa de ser menos ou mais bonita por eu colocar uma cor mais forte, tá? E eu falo sempre isso. Tem coisa que é questão de gosto. Eu gosto muito de algumas cores. Algumas cores eu também não sou muito chegada. Mas você vê, às vezes é uma cor que você não dá nada por ela. Eu já ouvi muitas pessoas falar, eu nunca usei a cor jatobá, eu nunca usei a camurça. E você pinta tanta coisa com essas cores, gente. Olha como vai ficando bonito. Aí você pensa, nossa, mas por que não pintou logo de marrom? Porque não ia dar esse efeito. Ó, mais um pouquinho do jatobá em cima do camurça. Aqui, ó, nesse meio aqui, eu vou pegar um pouquinho de amarelo pele, vou dar uma clareada. É muito sutil essa clareada, né? A gente quase nem vê. Em cima dos olhos também. Lembra que eu fiz uma linha? Abaixo dessa linha, ó, eu venho com o amarelo pele. Que aí você vê a divisão, tá? Tô usando, tô limpando o meu pincel. Não tô nem... Se você me perguntar, você tá pintando? Não, tô limpando o meu pincel. Gente, só um pouquinho. Tá muito quente. Ando falando que tem um sol pra cada no Rio. Meu Deus. Ó. Esfumo, tá? Aí aqui tá o nariz, esquece ele por enquanto. Vamos para o rosto, ó, em si. Eu posso cobrir o nariz? Pode, mas fica mais fácil você fazendo por etapa. Por quê? Porque você não perde o risco. Quer dizer, essa tinta, não tampa, por incrível que pareça, ela não vai tampar o risco totalmente, não. Porém, facilita a sua vida, você já vai entender. Ó, vou pegar aqui, ó, e vou colocar o amarelo pele, tá? Nessa parte aqui. E vou puxar ao encontro do camurça. Tá vendo aqui o risco? Eu não sei se dá pra ver legal, mas ó, tá aqui, ó. Aí você fala assim, ah, mas eu gostaria muito de pintar uma latinha, ou escurinha, ou uma negra, e eu não tenho risco. Gente, vai lá no Google e escreve. Ó, aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, abaixo do risco, eu tô vindo com o jatobá. Escreve risco de negras. Gente, vai aparecer tanto. São tantas opções que vocês vão ficar assim admiradas sem saber o que pintar. Porque tem muitas opções na internet. Essa aqui é a minha versão, mas tem muitas. Ó, aqui eu tenho uma curva e aqui tem outra curva. Eu vou vir já com o marrom, vou tampar aqui e tampar aqui. As duas curvinhas que entra. Ó, tá vendo que o marrom é diferente do jatobá? Ó, e aqui, ó, eu esfumo. Vou vir com camurça. Vou circular aqui a boca. Tá? Circular. Vou vir com camurça e vou, ó, intensificar aqui pelo lado de dentro o risco do nariz, certo? Ah, mas tampou. Não, não tampou.
Se você olhar bem, você vai ver que o narizinho tá aqui. Eu vou fazer esse narizinho, um narizinho de batatinha, que eu acho que vai ficar bonito. Ó, fecho aqui e fecho aqui. Deixa eu só pegar um pouquinho do marrom, colocar aqui e aqui. Eu amo esses narizinhos assim. Falo com a minha filha que é narizinho de chapoquinha. Na parte de baixo aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do branco. Mas entenda, o pincel está sujo, então é só uma sujeira do branco com o pincel sujo. Na parte de cima aqui, ó, eu vou colocar pra dentro um pouquinho do jatobá, mas é bem pouquinho. Aí eu vou circular com o marrom aqui, ó, pra gente ter o quê? Uma profundidade maior. Esfumo. Deixa eu ir lá em cima, aqui, ó, em cima dos olhos, e faço aquela linha que tem lá do outro lado, que eu fiz, certo? Já venho com amarelo pele. Ah, pode ser salmão bebê? Olha, poder pode. Mas eu, testando, eu cheguei à conclusão que o amarelo pele, nesse caso, é melhor porque ele é mais fechado, tá? Ó. E vou esfumar. Ah, mas eu não, ainda não tô conseguindo ver direito totalmente o rosto. Agora vamos continuar pintando o rosto. Porque nós estávamos focados no nariz, na parte de cima. Sem contar que eu já falei, tá muito calor. Então a tinta seca muito rápido. Eu gosto da minha tinta bem diluída, eu falo sempre isso. Mas se você não gosta, gente, não faça, tá? Ó, tá quase totalmente preenchido. A boquinha, o queixo. E vou esfumando, ó. Estica bem. Se você vê a necessidade que eu tô vendo aqui, ó, volta, tá? Quantas vezes for preciso. Só não coloca muita tinta. Se colocar muita tinta, estica bem ela. Não deixa de esticar, tá? Nessa parte de baixo aqui da boca, eu vou colocar... Na parte de cima, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, do amarelo pele. Bem pouquinho. E na parte de baixo, um pouquinho de jatobá. Tá? Vou voltar e continuar preenchendo aqui. Vou pegar um pouquinho do jatobá e vou fazer um risquinho aqui, ó. Você já vai entender. E outro aqui. Agora eu venho desconstruindo. Ó. E do outro lado a mesma coisa. Desconstruindo. Ah, pegou dentro da boca. Não se preocupa. Tem coisa que a gente não precisa se preocupar, não. Ah, mas vai estragar. Gente, olha só. Pensa comigo. O pano é seu. A tinta é sua. O pincel é seu. Só pinta. Depois você vai arrumando. Nada se perde na pintura. Ó, debaixo dos olhos, novamente. Com o amarelo pele. Percebeu que eu não vim... Eu poderia vir com o branco, certo? Só que ela é uma negra. Então, o branco, igual o narizinho, fica muito... dá pra aparecer. É melhor não fazer. Ó, venho aqui também na orelhinha. Esse amarelo pele aqui é como se fosse o meu branco.
Venho aqui, ó, nessa parte aqui do queixo, aqui, ó, por trás daquela linha. Lembra que eu fiz uma linhazinha? Vem um pouquinho e a frente também venho com um pouquinho. Aqui é a mesma coisa, tá? Ah, e o marrom? Agora eu vou começar a trabalhar com o marrom, certo? Deixa só, em vez de eu trabalhar aí, eu vou fazer esse pescoço aqui, porque depois eu vou ter que fazer mesmo, eu já tô com a tinta aqui. Então, vamos lá, vou pegar um pouquinho do jatobá e já vou marcar aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso de uma profundidade maior. Ó, e vou esfumando. E agora eu venho com camurça, puxando pra dentro do jatobá. Gente, é um silêncio assim. Aí você pensa, ai, graças a Deus. Aí começa a vizinha brigando com o cachorro, começa a criança na rua, começa... É a vida. Não sei se vai sair no vídeo barulho, mas a gente não consegue, né? Ó, esfumo. E os doguinhos dela são lindos. Mas eles, né, como qualquer animalzinho, faz um barulhinho gostoso. Ó, aí agora eu vou vir com o marrom. E vou aqui, ó, intensificar um pouquinho mais. Porque aonde não tem luz, automaticamente vai ter sombra. É isso que a gente tem que sempre colocar na cabeça. Então, esse marrom, ele faz uma profundidade maior do que o jatobá. Ó. Aqui. Ali não precisa tanto. Mas aqui. Observou que pulou um pouquinho lá em cima? Por descuido, caiu aqui, ó. Eu venho com o pincel e só esfumo. Aí, esfumei, não foi suficiente? Vou pegar um pouquinho do amarelo pele e vou colocar aqui, ó, e vou abrir, porque a parte de cima aqui tem que ter luz, correto? Ó. Vamos voltar lá no rosto. Lembra que eu falei que tinha que intensificar algumas partes com marrom? Aonde? Aqui, ó, por causa do cabelo. Tá? Eu vou intensificar com o marrom. Ah, não dá. Dá muita diferença, gente. Às vezes a gente pensa que pequenos detalhes... Ah, bobeira. Eu vou fazer isso pra quê? Igual quando eu falo que tem que retocar e a pessoa fala assim... Ah, mas eu não gosto de retoque. Eu sempre falo, se você não gosta, não faça. Mas quando você começa a trabalhar com retoque, você vê que a sua pintura tem uma outra visão. Ó, em cima dos olhos, novamente aqui, ó, no cantinho do nariz, abaixo da boca. Vou colocar o marrom em tudo? Não, não há necessidade de colocar em tudo, tá? Aonde você vê necessidade, você coloca. Eu gosto da minha negra bem assim, né? Então, eu coloco, às vezes até um pouquinho demais. Aí depois eu tenho que ficar retocando. Aqui, ó, só vou usar a sujeira mesmo do pincel e aqui também, tá? Agora, nós vamos dar uma corzinha nesse rosto. Porque igual o bichinho, não é diferente. Precisa ter cor. Eu vou pegar aqui o vermelho escarlate, mas pode ser qualquer vermelho, entenda isso. Qualquer rosa, qualquer... Gente, não precisa ser o meu vermelho, a cor que eu escolhi. Ó, bem pouquinho. E já vamos pintar a boca também, porque eu peguei o vermelho. Ó, passo aqui no pincel. Nem lavei o pincel, não. Tá? Aí eu pego o pano, ó, tiro o excesso. Vou vir aqui, ó, no cantinho e vou varrer para dentro. É só para dar um ar, assim, de... um ar saudável. Aqui é a mesma coisa. Faço de um lado,
faço do outro, tá? Prontinho. Agora eu vou mudar o pincel. Ah, porque eu vou mudar o pincel porque eu vou fazer a boquinha e o espaço é pequeno. Você tem que ter esse timing, tá? Se o espaço é pequenininho, você não vai pegar um pincel grandão. Se você consegue pintar com ele, pinte com ele. Tem isso também, tá? Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu não gosto de trocar de pincel. Tá bom, se você consegue, legal. Minha tinta tá também dura. Deixa eu botar um pouquinho de diluente aqui dentro. Eu poderia pegar uma outra, mas foi bom isso acontecer. Aconteceu, você pode colocar aqui dentro. Como tá no restinho, ou diluente ou soro, coloca. Ó, bate bem, ela vai voltar, tá? Rosa Candy, eu sempre falo nessa tinta porque eu tenho muito. Então, enquanto eu tenho, eu vou usando. Não vejo necessidade de comprar o que eu já tenho. Ó, voltou. Ui. Vou pegar aqui um. Ó. É só um pouquinho, então eu bati a tinta toda, mas não vou nem usar dali não. Esse pouquinho que eu coloquei. E o vermelho escarlate. Para fazer o quê? Para fazer essa boquinha. Ó. Vou colocar aqui, ó, um alto relevo do rosa. Tá? Ó, alto relevo. E agora eu começo a fazer o preenchimento para pintar a boquinha. Vou pegar um pouquinho de vinho, um pouquinho de vermelho, que eu quero essa boca vermelha e vinho. Mas se você quiser na outra cor, você pega uma outra cor. Tá ok? Então vamos lá. Vou pegar o vermelho, vou colocar, ó, até no alto relevo. De um lado e do outro. Tá vendo? Que eu botei bastante tinta. Tá. Agora eu vou puxar o alto relevo para dentro do vermelho. Ó, é igual o olhinho. E na parte de cima, a mesma coisa. Ó. Nossa, mas não dá nem pra ver a divisão. Calma. Calma, a gente vai chegar lá. Tá ok? Agora eu pego o vinho e venho aqui, ó, no canto. E vou fazer aqui, ó, uma linha dividindo, tá? Venho no canto e puxo para o meio. Paro. Venho no canto e puxo para o meio. Paro. Aqui um pouquinho mais escuro, depois eu faço com a outra. Venho no canto e puxo para o meio. Venho no cantinho e puxo para o meio. Aí você vai falar assim, ah, mas não tá nem dando para ver mais o rosa. Agora eu volto no rosa, ó, e coloco aqui, ó, nesse meio. E esfumo. Vou lá e esfumo. Tá vendo? Esse vinho que eu coloquei é porque depois eu vou vir ainda com o preto e vou trabalhar. Então, eu já deixo ele aqui, ó, fazendo uma divisãozinha, tá? Vou voltar aqui no vermelho e vou colocar mais um pouquinho. Porque eu quero essa boquinha vermelha. Ó, vou aumentar aqui. Eu falo sempre isso, a pintura é um joguinho de observação. Então, você tem que observar e ir trabalhando aos poucos, com bastante paciência. Não adianta você querer correr, pular etapas. Você não é uma máquina, tá? Lembra que você faz em grande escala, pode até fazer, mas você faz algo personalizado.
Tanto é que você pode pintar 1000 vezes a mesma coisa e não vai ser igual. Não é igual uma não é igual a máquina mesmo, que faz em grande escala e tudo fica igual. E mesmo assim, às vezes a gente encontra diferença, por incrível que pareça. Imagina se nós vamos conseguir reproduzir exatamente igual. Às vezes sai parecido, mas parecido não é igual. Ok? Então tenha paciência, não queira correr. Faça aos poucos. Vai ficar bom. Ó, um pouquinho mais de rosa, para dar aquele brilho naquele bocão. Eu poderia usar, em vez de usar o rosa, usar uma cor fluorescente, porém, ia encarecer muito, né? E quando a gente está começando, a gente tenta evitar um pouquinho de gastos, certo? Aí você me pergunta, mas você não tem? Tenho. Mas é tão pouquinho, olha só, não há necessidade. Então vamos lá. Ui, desculpa que eu não vi que o fio estava aqui. Vamos lá. Pintamos o rosto, né? Camurça, amarelo pele, jatobá e caramelo. A base do rosto, correto? Agora eu vou adiantar o olho. Por que eu vou adiantar o olho? Porque nós vamos para o cabelo. Então vamos adiantar o olhinho. O olho será branco. Eu pensei em pintar com siena, para ficar um olhinho assim bem bonitinho. E marrom. Deixa eu só pegar um pincel pequeno, porque eu tinha separado aquele pincelzinho para o olho, tá? Porém, eu precisei, né? Para fazer a boquinha. Mas olha só como tá ficando mimosinho esse rosto. Achei aqui. Só mais um. Eu vou usando muitos pincéis e depois que eu dou conta, na hora de lavar. Porém, aprenda uma coisa. Use o que você tem. Ah, eu não tenho muitos. Vai lavando, certo? Ó, o olho vai ser branco, a cor que eu decidi aqui, e preto. Que é basicamente, todos os olhinhos são assim. Então, vamos para o branco. Deixa só eu achar aqui. Hoje eu tive que abrir um branco, porque eu não sei onde eu coloquei o que eu estava usando. E outra coisa, eu vou pintar tudo que eu pinto da mesma cor, eu vou aproveitando o pincel que já está sujo. Porque às vezes você vai sujando aquele montão de... lavando o pincel, né? Sem haver, na realidade, uma necessidade. Eu já gosto de usar as cores iguais, porque aí eu lavo menos o meu pincel. Vamos começar. Branco, tá? Nessa parte aqui, no cantinho. Poderia ser verde, poderia ser azul, mas eu optei pelo siena, tá? Eu falo que é guaraná de pobre. Vai ficar mais parecido com o meu olho. Ó. Aqui na parte de baixo eu observei que precisa de um pouquinho. Nossa, o pincel tá sujo. Um pouquinho de... Aqui, ó. Fechar esse olhinho aqui. O pincel tá sujo, olha que coisa horrível. É bom que o pincel esteja limpo. Ó. Coloquei ali um pouquinho de amarelo pele. Aí, botei o branco, certo? Lembra que eu falei que eu vou aproveitar e usar para não ter que ir lavar agora. Venho do outro lado, coloco o branco, certo? E esse olho aqui é um olho muito bonito. Eu falo sempre isso. Eu gosto muito de pintar bichinhos. Gente, mas quem pinta bichinho, pinta outras coisas. E você pode se aventurar. Ah, mas eu só pinto bule e flores. Você pode se aventurar. A técnica da pintura, a maneira com que você pinta, não é diferente. O que vai mudar é a cor, a posição, né? Mas
novamente, o pano é seu, a tinta é sua, o pincel é seu. Não tenha medo. Ó, venho aqui e coloco alto relevo. Tá vendo? Da mesma forma que eu fiz o quê? A boquinha. Aí agora eu vou vir com o siena. Ó, vou puxar aqui e vou encostar, vou parar. Pode ser também o ocre ouro, fica muito bonito. Vou puxar e vou parar. Vou do outro lado, faço a mesma coisa. Não se preocupa porque não vai secar rápido, seca sim. Mas eu vou parar em termo, né? Enquanto eu tô colocando aqui, não vai secar tão rápido assim. Então, coloquei aí a minha tinta, vou tampar o restante aqui para quê? Para não secar. Vou puxar agora o branco para dentro do siena. Ó. Se for preciso, você limpa o pincel, tá? E vou, ó. Olha só. Ah, mas eu gostaria que fosse cinza. Branco e preto e cinza, tá? Eu quero que seja verde. Coloca o verde, gente. O importante é você ser feliz. Ó, vou lá do outro lado, a mesma coisa. Puxo o siena pra dentro. O branco pra dentro do siena, o siena pra dentro do branco. Ó. Aí fica aquele guaranazinho de pobre. Ó, tá? Ah, eu quero... Vou dar uma escurecida. Eu quero mais escuro. Eu vou pegar um pouquinho do jatobá, porque ele tá aqui, não é por nada não. Ó, eu vou dar uma escurecida nas pontas, puxando, pode ser o marrom também. Pode ser o sépia, puxando pra dentro. É que eu queria pegar essa cor. Ó, só um pouquinho. Cuidado, porque tá vendo que eu usei muito ele aqui no roxinho, né? Então tem que ter cuidado. Para o olho não ficar da cor do rosto também. Ah, eu quero esse olho. Gente, é a cor que você quiser. Ó, puxo. Tá vendo? Aí agora eu vou vir com o preto. Deixa eu achar onde eu botei o preto. Vou pegar o preto. E naquele espaço aqui, ó, que sobrou, eu venho com o preto. Os cílios, eu faço como qualquer outro cílios. Sobrancelha. Eu tenho uma dificuldade muito grande, não importa se é um bichinho, se é um roxinho, de acabar a minha pintura e descobrir que eu não coloquei sobrancelha. Aí eu tenho que ficar o tempo todo lembrando que eu preciso botar a sobrancelha. Ó. Às vezes eu tô pintando e eu esqueço que eu tô gravando, né? Aí fica aquele silêncio. Mas é porque a gente se tô esquecendo a palavra, mas a gente acaba viajando na pintura. E o meu intuito aqui é o quê? É ensinar você uma maneira simples de pintar. Às vezes você não tem condições de pagar um curso, ou às vezes não tem tempo, ou às vezes também é muito longe. E a internet facilita tanto a nossa vida. Meu Deus, nos dá um privilégio tão grande que outrora nós não tínhamos. Quando eu comecei, eu lia, porque eu não tinha o vídeo para me orientar. E claro, depois eu fiz alguns cursos com algumas pessoas, aulas, né, com algumas pessoas, mas eu já pintava. Aprendi sozinha e lendo, como era difícil. E quando eu olho hoje a facilidade aqui do YouTube ou de outras plataformas, meu Deus, como é bom, você está dentro da sua casa, você só vai até a pessoa se você realmente quiser. Outros não têm mesmo condições, mas todo mundo tem acesso à internet. Então,
você acaba aprendendo muito. Ó, vou deixar assim. Ah, porque... Calma, porque eu não vou mexer agora? Porque tá úmido. Então, eu prefiro, isso aí sou eu prefiro primeiro finalizar o rosto todo, para depois eu vir mexendo em algumas partes. Vamos lá. O que eu pensei nesse cabelo? Eu pensei em pintar ele com algumas cores que talvez não seria muito usado nesse caso. Então vamos lá. Eu vou usar siena, vou colocando aqui e vou falando, tá? Não saia do vídeo. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, convide outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal. Eu falo realmente isso e você pode achar que é brincadeira, mas não é. Eu sou muito grata a todos que aqui estão, aos que compartilham, aos que comentam, aos que vêm dar feedback e falam para mim, poxa, aprendi, outros que falam, eu gostaria de ver tal vídeo. Eu sou muito grata mesmo. Então, meu muito obrigada. Ó, siena, terra queimada. Vou botar um pouquinho de amarelo pele. Eu vou ter pegado o que tá ali, um pouquinho de amarelo pele. Vou usar também o preto, tá? E a gente vai trabalhando junto e você vai ver como vai ficar esse cabelo. Ó, amarelo pele. Nossa, mas vai ficar legal? Vai ficar legal. Poderia pintar ele de preto? Poderia. Mas eu queria que ela tivesse um cabelo assim, bem bonito. Eu vou botar um pouquinho de preto. Depois eu vou retocar com sépia, tá? Não agora, mas depois. Então vamos lá nas camadas. Ok? A última camada que eu vou fazer é a parte de cima. Ok? Um pouquinho de diluente. Vou começar com o siena. Poderia fazer também com o pincel, o Reiki, mas não vou fazer, tá? Vamos com o pincel comum, para você ver que é possível. Ó, ele tem vários riscos, para cima, para baixo. Então, vamos lá. Venho aqui, vou colocar o siena. Agora, eu já venho com o terra queimada. Ó, para dar uma escurecida. Então, por que eu coloquei o siena? Porque eu preciso que ele tenha umas nuances mais clara, mais escura, entendeu? E defeito, ó. E já vou fazendo, penteando, ó. Não sei se dá pra ver, mas eu vou penteando ele já na posição que eu quero, riscando. Agora eu vou vir com amarelo pele e vou fazer assim, ó, umas linhas, tá? Tá vendo aqui? Umas linhas. Entre essas linhas, eu vou voltar aqui, ó, com o terra queimada. Aí você pensa, ah, isso não vai dar certo. Calma, vai dar certo. Aí eu volto aqui e faço os meus risquinhos. Vou pegar um pouquinho do preto e vou intensificar. Ó. Vê que tudo é muito pouquinho. Eu não pego grandes quantidades. Por quê? Porque eu quero que dê a camada, fique bonitinho, mas a gente tem que ter cuidado. E eu falando em cuidado, né? Mas tem que ter cuidado.
terra queimada novamente. E vou penteando. Ó. Vamos para o próximo. Quando a gente olha assim, a princípio, você acha assim, gente, isso não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque que é complicado, né? É uma porção de borrão, é o que eu vejo, porção de borrão. E esses borrões não tem muita lógica, certo? Ó, vê que eu sigo a posição do desenho. Ó, eu poderia ter vindo boleando? Poderia, mas olha aqui. Ele tem um modelinho, então eu vou seguir esse modelo, tá? Tô colocando siena natural. E deixando um espaço aqui para botar agora o terra queimada. Ó. Um pouquinho mais. Aqui eu posso botar um espaço bem maior. Ó, e vou puxando até embaixo. Eu poderia ter riscado também vários risquinhos aqui, como eu queria essas linhas. Porém, quando você faz isso, você fica obrigada a seguir elas, certo? Desse jeito aqui, se você resolver que você não vai seguir as linhas, você não precisa porque ela não existe. Ó, aí eu venho agora e faço as mechas, que são as linhas. Tô tentando explicar o máximo devagar possível para que você consiga entender. Ó, tá? Tá aqui as linhas, as mechas, bem divididas, ao meu ver, tá? Aí você tá fazendo o seu. Ah, não, eu quero mais. Aí você coloca. Tá fazendo... Não, eu quero menos. Coloca. Agora eu venho com o amarelo pele e vou, ó, esfumar entre os risquinhos, tá? Ah, mas o outro tá... Eu botei o preto também no outro. Ó. E vê que assim, se eu vou pra cima ou se eu vou pra baixo, não faz diferença. Ó, se eu vou de baixo pra cima ou de cima pra baixo, não faz diferença. O importante aqui é você criar essas linhas, tá bom? Ó. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto misturado com o jatobá, ou com o jatobá não, com terra queimada. Eu cismei com o jatobá porque a gente tava mexendo com o jatobá. E vou escurecer um pouco mais, tá? E vem aqui, ó, entre aquelas linhas que eu já fiz, ó, que são as mechas, e faço novamente. Ó, até embaixo, lembra disso. Ao mesmo tempo que eu vou desconstruindo. Não sei se tá dando para entender. Legal, mas qualquer coisa deixa no comentário, tá bom? E a gente tenta melhorar. Vamos para o próximo. Ah, mas esse cabelo eu faço só na negra? Não. Você faz aonde você quiser. Numa loura, numa ruiva. Eu quis fazer numa negra. Por quê? Porque geralmente a gente faz o cabelo preto ou pomponzinho. E eu queria algo diferente. Ela mais moreninha, com essa cor de cabelo. Que eu acho linda essa cor. Vamos aqui, ó. E esfumar. Já venho com terra queimada e, ó. Eu já vou fazer essa aqui e vou pular pra mecha embaixo, tá?
Vem aqui na parte de cima. Por que que aqui eu tô entrando nessa parte? Porque tem uma fita ali, ó, prendendo o cabelo, ou uma presilha, seja o que for. E já vem aqui, ó, fazendo risco. Que risco? A mecha. Ó. Aqui você coloca quantas você quiser. Por isso que eu falei que é bom não fazer. Já vou vir aqui, ó, com o preto, tá? E vou já intensificar junto com a terra queimada, porque eu vou descer daqui a pouco, aí eu tô adiantando já. Pode ser antes, pode ser depois. Melhor que seja depois, porque facilita a sua vida. Porém, eu não aguentei e fui, né? Tô voltando aqui embaixo. Vamos lá, um pouquinho de amarelo pele, com o pincelzinho sujo, e venho aqui, ó, e vou abrir a mecha. Misturei o amarelo com o siena. O amarelo pele, entenda bem. Porque eu quero que aqui, ó, apareça um pouquinho mais. Tá vendo o que eu falei? Por que não coloca-se o risco dessas mechas? Porque você pode, de repente, mudar e querer um pouco mais ou um pouco menos. Tem pessoa que nem coloca. Ah, eu não gosto. Não coloque. Simples assim. Como eu falo sempre, a pintura não é para te estressar, tá? Se tá te estressando, tem algo errado. Não é para te estressar. A tinta, ela alegra a vida. Bom, pelo menos eu fico alegre quando eu tô pintando. Ó, aqui, tô só retocando, tá? Tá aí. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou descer aqui, ó, nessa parte aqui, e vou fazer já essas mechas. Por quê? Porque eu quero já que apareça aqui, ó. Lembra que eu falei que você segue o desenho? Então, siga o desenho. Como aqui é um pedaço pequeno, não é muita coisa, eu vou correr. Ó, tem um porém aqui. Essa mecha aqui está por cima dessa. Então, eu já venho com a sombra aqui, ó. Tá? Abaixo. Tá ok? Ó. E vou esfumar. Ah, mas que cor mesmo é essa? Siena natural. Outro dia veio uma menina em off me perguntar as cores que eu tinha usado. Aí eu falei, olha, eu sempre fico repetindo as cores. Se você não viu, volta o vídeo quantas vezes for preciso. Eu não ligo de responder, mas lá eu tô dizendo. E eu fui ver que realmente eu fico repetindo várias vezes. Então, você pode ver o vídeo primeiro, antes de pintar, várias vezes, e depois você começa a pintar junto comigo. Ó, coloquei aqui já o preto, já vai entender. E agora eu venho com o amarelo. Porque essa parte aqui, ó, vai ficar mais claro. Tá acima do rosto, então ela tem uma luz maior, certo? Aqui, ó, acima do rosto. Tô misturando o siena com o amarelo pele. Como? Ó, pego aqui o amarelo pele, pego um pouquinho do siena
misturo os dois, ó, no mesmo pincel, tá? E agora eu venho novamente fazendo aqui a mecha, tá? Vou voltar no terra queimada. Mas por quê? Porque aqui, ó, eu preciso que fique parecendo um pouquinho mais. Então, como eu falei, a pintura é um joguinho de observação. Tem hora que você vai ter que observar o que tá pedindo. Ó. Vou dar uma aumentadinha aqui embaixo também. Aqui. Agora eu venho para essa aqui. Ó. Tá vendo como vai mudando? Você vai preenchendo e você vai vendo a mudança da pintura. Gente, como tá quente. Deus me livre. Eu não sou chegada ao calor. Me faz muito mal. Minha pressão sobe. Já ouvi falar que não existe isso, né? Que a pressão não sobe com o calor. Mas no meu caso, eu fico com a minha pressão muito alterada. E, meu Deus, como é difícil para mim o calor. Eu acho que para todo mundo, né? Não só para mim. Ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aí agora eu venho novamente. Vim com siena. Agora eu venho ó, com terra queimada. E vou fazer as mechas. Quantas eu achar necessário. Agora eu venho com o amarelo pele, misturado com siena, no mesmo pincel, e faço aqui, ó, as divisões. Lembra que eu falei que essa parte aqui tava por cima? Então, se ela tá por cima, eu tenho que intensificar ela, para que ela apareça mais, certo? Ó. E vamos lá. Ó, um pouquinho mais. E aqui também. Tem uma lavadinha. Não é por nada não, é porque tá com muito amarelo pele. Vou intensificar aqui. Aqui. E vou pegar um pouquinho de preto misturado com terra queimada. Você vê, a gente usou terra queimada no rostinho, no corpo, no pescoço. E agora, eu tô usando o mesmo terra queimada no cabelo. Engraçado, né? E a gente, quando começa a fazer, a gente não dá nada. Tá ok? Olha como tá ficando bonito. Vou voltar aqui em cima, que já deu uma secadinha, e vou colocar um pouco mais de terra queimada. Tá? Ó. Vamos fazer mais uma mecha aqui, ó. Essa aqui, tá? Venho aqui, tente seguir o risco. Bota isso na sua mente, que você... É bom que você siga o risco. Ó. O movimento dele, é isso que eu tô querendo dizer. Ó. Ah, mas aí eu posso... Pode bolear, mas quando você segue o movimento dele,
Quando você vem fazendo a mecha, é mais fácil. Você pode ter certeza. Se você acha que não, faça de outra maneira e depois tenta fazer a minha forma de fazer. Não é que a minha forma seja certa, mas para mim ela é mais fácil. E talvez para você também seja. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não faço cabelo legal porque eu não tenho nem o pincel apropriado para isso. Gente, é claro que um bom pincel, não vamos ser hipócritas também, facilita muito a vida. Mas isso também não quer dizer que por você não ter, você não consegue fazer. Ó, venho aqui com a terra queimada, tá? Isso aqui, ó, porque tem, lembra, uma fitinha aqui que eu já falei. E agora eu faço as mechas. Se é de cima para baixo, se é de baixo para cima, não faz diferença. O que importa aqui é a divisão, tá? Ah, mas tá muito, se tá grosso, se tá fino, também não faz diferença. Nesse momento, não, tá? Ó. Por quê? Porque agora eu vou trabalhar com outra cor, então a outra cor vai fazer a modificação que eu preciso. Eu tô misturando o amarelo pele com o siena, para não deixar ele totalmente branco ou tão claro, porque branco não é claro, né? Uma vez que eu não tô usando branco. Ó, só que eu quero ele mais aberto, mas nem tanto aberto a cor. Ó. Tá? Vou voltar agora no preto com terra queimada, no mesmo pincel. Venho aqui na parte de cima e aonde eu coloquei o terra queimada antes, eu vou intensificar com o preto. Aqui eu acho que dá para botar mais uma mecha. Ó. E vou voltar no siena com... Ó, pegou ali do lado, é só dar uma limpeza. Siena com o amarelo pele. E quando vai secando, ele vai, você vê que mudando. Olha como tá ficando linda a minha negra. Ó, em cima é um coque, certo? Mas antes de chegar em cima, eu quero fazer essa parte aqui, que tem uma pegada, o risco aqui, ó. Ele vem daqui e faz isso aqui, ó. Ó. Eu deixei esse aqui, daqui a pouco eu volto ali, tá? Ó, sigo o risco direitinho, ó. Tá? Venho com terra queimada e vou puxar. Aqui é a mesma coisa, ó. Aí eu vou, ó, seguindo o risco, tá? E como ele está abaixo, ó, intensifico aqui um pouco mais. Já tô nessa pegada, vou sujar lá no preto. Vou fazer aqui, ó, direto. Puxo. Venho.
Eu falei que era bem improvável, né? Mas olha que mimoso. Ó, tô sujando aqui porque o pincel tá sujo, não é? Ah, não, não é por nada não. Você pode deixar isso aí pra fazer depois. Agora eu venho com o amarelo pele junto com o caramelo não, com o siena. E já faço aqui, ó. Olha. Aí eu vou voltar aqui nesse aqui. E vou intensificar um pouquinho mais para sobressair. Ó. Tá? Agora eu vou aproveitar e vou pintar esse aqui, ó. Olha só. Siena natural. Agora eu vou vir com terra queimada. Ó. E vou fazer as mechas. Lembra que você tem que seguir o formato do desenho. Então, eu venho aqui, ó, faço aqui e faço aqui, certo? Vou pegar pincel sujinho, vou aproveitar, vou pegar o preto junto com terra queimada e vou, ó. Agora, vamos pegar o amarelo pele com o siena. E vem, perceber uma coisa? Eu não troquei o meu pincel. Eu tô usando esse pincel aqui no cabelo desde o começo. E sempre usando ele de lado. Olha. Aí você fala, mas era só esse que era de lado? Não. Ó, aqui a mesma coisa, ó. Tá vendo? Encontra aqui, ó. Tá? Vou fazer o preenchimento. E esse vídeo vai ficar bem grande. Eu poderia cortar ele? Poderia, mas eu creio que iria ficar uma duvidazinha. Por isso eu tô indo e vamos vendo o que vai dar. Aí conto com a sua ajuda para que tenha bastante visualização, tá? Mande para seus amigos, para familiares, pede, implora. Se gostar, pede eles, ó, se você gostar, veja. Se não gostar, também veja. Pede para curtir. Se gostar, curte. Se não gostar, também curte. Só para estar me dando uma força. Eu tô fazendo com muito carinho. Ó, terra queimada. Já vem aqui, ó, nessa parte aqui de cima. Aí agora eu começo a fazer o quê? As mechas. Aí você pensa, nossa, mas tá um borrão danado. Isso aí vai ficar igual os outros? Vai. Vou pegar um pouquinho de terra queimada com um pouquinho de preto. Vou aqui, ó, fazer essa divisãozinha aqui, onde eu preciso que seja mais escuro. Vou vir aqui em cima, ó. E volto aqui. E volto aqui. Ok? Agora eu vou para o siena junto com o amarelo pele e vou aqui, ó, cortar aonde é para ficar um pouquinho mais claro.
Como o nosso cabelo, ele também tem alguns lugares que vai ficar diferente, vai ficar mais escuro, vai ficar mais claro, tem isso também. Não se cobre muito, não. Eu deixei ele assim de propósito, tá? Poderia ter colocado mais escuro totalmente, ou mais claro totalmente, mas eu queria algo diferente. E para te mostrar que não é porque ela é uma negra, ela não pode ter um cabelo diferente, tá? O cabelo é gosto pessoal, certo? Ah, mas é uma peruca? Ah, pode ser, como também pode não ser. Quantas negras têm um cabelo bom, bem lisinho? E quantas pessoas mais claras têm um cabelo às vezes mais crespinho? Gente, o cabelo, a cor do cabelo não define nada, não. Mas você pode trabalhar outras cores também que vai ficar bonito numa negra. Não só o cabelo afro. Olha que coisa linda. Aí, esse aqui segue a mesma coisa, certo? Mas antes de fazer esse aí, eu vou fazer o quê? A nuca, certo? E depois eu volto aí. Essa nuca aqui, é um coque esse cabelo. Então, vamos lá. Não esqueça que, independente de qualquer coisa, ele também vai seguir o risco, tá? Quando a gente pinta, a gente tem que observar isso. Seja uma flor, seja um coração, é bom você observar a posição que o desenho tá te pedindo. Ó, faço aqui. E vamos lá. Vou fazendo risquinho, tá? Agora eu já venho com terra queimada, encosto aqui, ó, no pescoço e vou subir. Ó. Vou subir até lá em cima, não. Eu só quero, por enquanto, demarcar o espaço. Venho aqui na orelha. Atrás, aqui, ó. Onde tem essa dobra aqui do cabelo. E vou esfumar, certo? Tá aí. Agora eu venho aqui em cima e vou fazer as mechas. Mas vai ficar... Calma. Antes de pensar qualquer... Calma. Vou para o preto. Vê que eu vou com a maior paciência do mundo. Ah, mas é porque você está fazendo vídeo? Não. É porque tem coisa que não adianta você correr, não adianta você se afobar, não adianta você se desesperar. É como a vida mesmo. Você tem que deixar porque no seu tempo certo vai acontecer. Ó, tô vindo, intensificando a mecha, talvez colocando mecha onde não tinha, tá? Puxando um pouquinho mais, ou puxando um pouquinho menos, né? Aí agora eu vou misturar o siena no pincel com o amarelo pele e vou aqui, ó, fazendo as mechas do que eu quero mais claro. Ó. Tá? Um pouquinho mais. Tem lugar que você vai ver mais, tem lugar que você vai ver menos. Ó. Venho desconstruindo em outros lugares. Venho construindo em outros. Aqui eu acho que dá pra botar uma a mais, ó. Mas é bem sutil.
tá? Deixa aparecer, não tenha medo, não. Agora eu vou voltar no terra queimada. Ó, por quê? Porque eu preciso aqui, ó, que apareça um pouquinho mais. Aí, eu volto no siena com o amarelo pele. Aonde eu vejo o quê? A necessidade. Tem lugar que eu vou ver necessidade, talvez não tenha. Porque a pintura é muito a sua visão, certo? Olha. Aí aqui, ó, lembra, ficou essa parte aqui. Ah, mas ficou muita parte. Não foi só essa parte. Agora vamos lá. Vamos fazer o preenchimento aqui, ó. Não esqueça de seguir a posição do desenho. Ah, mas por que você não fez tudo em cima e depois foi para baixo? Porque o correto é você pegar o que está embaixo e vir primeiro. Ou não é o correto, é o melhor. Seria melhor. Porém, você pode optar por fazer como eu fiz, em cima e depois vir. Então, para facilitar a minha vida, porque aqui, ó, eu tenho que ter uma percepção de que o cabelo ele continua ou não continua, eu preferi fazer embaixo primeiro. Agora, mas poderia ter começado por aqui, tá? Eu gosto de pintar e ver a minha pintura criando vida. Ó, ficou um espaço aqui, certo? É onde eu vou entrar com o terra queimada. Ó, aqui a tinta está endurecendo devido ao calor. No tempo frio, é muito melhor, até para isso, porque não seca tanto. Ah, mas você pode colocar diluente. Gente, mesmo colocando diluente, vai dar uma secada porque tá muito quente. E hoje eu queria te mostrar que além do diluente, você pode usar outra coisa. Eu sempre falo que pode usar o soro, mas eu nunca uso, né? Ou quase nunca uso. Hoje eu resolvi usar o soro. E eu sou viciada em diluente. Eu gosto muito do diluente. Ó, vou misturar um pouquinho do terra queimada novamente com o preto. Porque aqui, ó, quase não entra luz, certo? Aqui eu não vou colocar, tá? Porque eu preciso dessa ponta aí mais clarinha. Aqui eu já coloco. Eu preciso disso aqui mais escurinho. Aproveito, ó, intensifico ali em cima. Vou pegar o terra queimada e vou fazer agora os fios. Ó, seguindo a posição do desenho. As mechas vai seguindo a posição. Ah, quantas? Gente, aí você que sabe. É gosto pessoal. Agora eu vou misturar o terra queimada. O terra queimada não, o siena com o amarelo pele e vou, ó, clarear esses fios, essas mechas. A minha mãe, minha falecida mãe, ela era cabeleireira. E ela às vezes, hoje em dia eu não acho que nem existe mais, ela ia fazer permanente e ela puxava com a agulha de crochê numa touca, fio por fio, pra clarear, né? E fazendo isso aqui eu lembrei dela. É uma paciência para ter um resultado.
E a pintura é isso. É uma paciência que você tem que ter para obter o resultado. Ah, mas eu sou muito agitada e eu não consigo ficar. Gente, mais agitado do que eu acho que não existe. E é difícil para mim manter o foco. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. A minha filha fala que eu tenho TDAH. E é complicado, né? Muito complicado. Você imagina eu ficar aqui sentada horas pintando. É testar mesmo a paciência, é testar mesmo até onde você é capaz. Então, se eu consigo, você também consegue. E não vem me falar que é difícil, não, porque nada na vida é fácil. Fácil é ser herdeiro, mas como nós não somos, temos que trabalhar. Então, vamos arregaçar a manga e ir embora, né? Ó, o que eu tô fazendo? Eu tô retocando o que eu acho que tem necessidade. Igual aqui, ó. Eu acho que esse fio ficou muito alongado. Ficou muito alongado, ao meu ver. Eu vou voltar aqui e vou fazer mais um fio aqui, ó. Fazer uma divisãozinha. Ah, mas nem apareceu. Calma. Calma. Agora aqui, ó, entre eu vou colocar. Tá vendo? Ó. Como tá muito escuro, eu tenho que ter um pouquinho de paciência. Ela vai aparecer, ó. E se eu ver que há mais necessidade em mais outros lugares, eu vou fazendo a mesma coisa, ó. Eu gosto que fiquem esses fios mais longo, mais cheio, mas eu entendo também que fica bonitinho também quando você bota pouco espaço. Aí a questão de visão, foi o que eu falei, é muito pessoal, a minha visão para a sua visão, o meu gosto para o seu gosto. E pintura é isso. Antigamente, você precisava da visão de um fotógrafo. Como assim? Ele, com a lente dele, ele via o que as outras pessoas não viam. E ali ele tirava as melhores fotografias, não era assim? Hoje em dia nós temos o celular, a câmera digital, e já vê a foto ali na hora, corrige na hora, mas alguns anos atrás não era assim. E a pintura é mais ou menos isso. Você com a sua visão. E talvez a sua visão não seja a minha visão, correto? Ah, mas eu vejo mais uma mecha ali. Se você vê, coloca. Agora, se eu não vejo, eu não vou colocar, correto? Porque é a minha visão. Agora, a reprodução pode ficar parecida. Mas mesmo assim, você vai dar o seu toque pessoal. Ó. E tá aí o nosso cabelo. A parte de baixo. E aqui eu ainda vou ter que mexer um pouquinho mais, porque eu tô achando aqui muito translúcido. Só um pouquinho mais. Ó. Então, tô gostando do que eu tô vendo. Aí eu pergunto, você também? Se tá, deixa aí nos comentários. Agora nós iremos lá em cima. Porque lembra que eu falei que é um coque? É diferente a parte de cima? Não. Ó, venho aqui, sigo o desenho. Tá? Botei siena, vou colocar
Terra queimada. Vou fechar aqui. E já vou fazer o risquinho, porque esse espaço aqui é bem miudiquinho. Ó, fechei aqui já. Vou misturar esse terra queimada com um pouquinho de preto. Quando o espaço é muito pequeno, torna-se complicado. Ó, mesmo sendo pequeno, eu sigo a mesma linha de raciocínio, entenda isso. Não é porque o espaço é pequeno que você... Ah, vou colocar ali só um pouquinho, não vai dar nem para perceber. Realmente, não vai dar para perceber. E as pessoas não vão ver qual foi a tua intenção. Ou o desenho não vai favorecer. Ó, bem pequenininho, mas tá aí, certo? Aí, eu vou começar agora pelo terra queimada aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso aqui, ó, que fique bem. Você vê, né? Só o terra queimada não dá efeito. Agora eu venho aqui com siena e vou puxar pra dentro do terra queimada. Tá vendo que o meu pincel tá indo de lado? Ó, ele não tá indo assim, ele tá indo assim, ó, de lado. Mais um pouquinho. Vou voltar no terra queimada e vou puxar as mechas. Lembra de seguir o risco do desenho. Ó, ele curva-se ou ele emborca. Eu falo muito esse negócio de emborcar. Agora eu vou novamente siena com amarelo pele e vou fazer as mechas. Ai, gente, espero ter ajudado, estar ajudando de alguma forma, porque esse é o meu intuito. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu tô fazendo com muito carinho mesmo, sabe? Para que... Acho que tava um pouco escuro. Para que você consiga, tá? Pintar. Ó, pouquinho mais de claridade. Ai, como é mesmo que você fez a claridade? Siena com amarelo pele, tá? Ó, aqui ele entra e faz tipo sei lá, um catavento. Acho que essa seria a palavra. Então, vamos lá. Ó, posso pegar aqui no último e vir. Deixa eu pegar um pouco mais de soro. Aqui tem que botar bem pouquinho, porque você não quer que essa tinta fique escorrendo, certo? Ó. Aqui. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Aí ele vem aqui. É do risco. Ó. Então, vamos lá. Vou vir agora com o terra queimado. E vou fechar aqui de uma vez, ó. Aí eu venho aqui. Como tá no desenho. E faço. Daqui, eu vou descer já os fios. E daqui, eu também vou descer. Ah, mas ficou... Calma, não se afobe. Não se desespere. Por quê? Porque eu estou aqui
tentando resolver. Mas na hora que você estiver sozinha, se você se afobar, tá arriscado você não querer continuar pintando. Então, não se afobe. Calma, vai dar certo. Agora eu venho com o siena misturado com o amarelo pele e vou fazer a divisão, certo? Ó. Aí eu venho pra cá, ó, e faço. Ah, mas ficou esse negócio branco aí, vai ficar assim. Não, eu já vou voltar ali, calma. Tá vendo? Vai dando certo. Não tem por que se desesperar. Aí eu venho aqui, ó. Aí agora ficou esse negócio aí no meio, certo? Daqui a pouco eu vou vir com todos os pretos. Aí eu vou cobrir aqui, ó. Cobrir. Ó. Aí eu venho com terra queimada novamente. E vou puxar o fio. Tá vendo? Ele tá encontrando, ó, do outro lado. Ó. Nossa, mas parece uma espiral. Mais ou menos isso mesmo. Ó. E agora eu tô clareando aonde eu quero que apareça. Olha. Eu só segui, de verdade, o risco. Olha. Penteado totalmente diferente, né? Aqui. Como se tivesse. Vou voltar no terra queimada. Ó. Vou misturar com um pouquinho de preto. Deixa eu pegar um pouquinho mais de siena, porque eu realmente coloquei quase que a conta. E agora eu tenho que achar onde eu botei o siena. Jatobá. Que louco! Não tô achando o siena. Só um minutinho. Não sei se eu derrubei. Eu fiquei tão intertida. Só um minuto. Eu não sei onde eu coloquei. Acho que eu derrubei. Só mais um minuto. O pior que não. Em algum lugar eu devo ter colocado. Agora aonde eu não sei. Achei um outro ali. A gente vai usar esse restinho que tá aqui. Não sei onde eu coloquei o siena, mas do males o menor. Achei uma sobrinha. Ó, vou vir aqui. Mais uma vez, siga o desenho. Vou aproveitar e já vou vir aqui, ó. Porque só tem esses dois aqui.
Então, eu já vou fazer os dois. Que louca, onde eu coloquei. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Vou voltar no terra queimada. Ó, aqui. Venho na parte de baixo. Que eu vou seguir. E aqui. Certo? Ué, mas vai ficar diferente. Não vai ficar diferente. Calma, 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 calma. Tá? Depois que eu descobri que eu perdi o siena, que eu achei um outro siena, que é um pouquinho só, eu vejo que dá. Ó, vou fazer os fios. Ah, quantos? De novo, é gosto. Se você gostar de muitos, você faz muito. Mas lembra que muito também, você vai finalizar muito. Se você gostar de pouco, faz pouco. Lembra também que muito pouco vai ficar estranho. Mas é gosto, gente. Ó, venho aqui. Essa fita aqui, eu ainda não decidi a cor. Depois eu vou dar uma olhada. Porque tem muitos detalhes nessa pintura. Mas eu vou tentar vir com o vídeo com ela finalizada. Mas o que eu queria mostrar pra você é uma negra com um cabelo diferente. Agora eu vou misturar o siena com amarelo pele. E vou aqui, ó, criar as mechas. Tá? Lembra que eu falei que depois eu ia botar sépia? Depois de tudo que tiver sequinho, aí eu posso vir também com os detalhes, uns fios com sépia. Mas isso aí é pro retoque. E se realmente houver necessidade. Ó. Sépia é uma cor também muito bonita pro cabelo. Ó. Aí eu posso pegar um fio ali, ó. E vir mais para cá, ó. Aqui. Aí eu venho agora com a cor clara. E faço mais claro ainda. Não sei nem quanto tempo tem que a gente tá aqui já. Ó. E vou, ó, voltando, retocando. Ah, mas retocando o quê? Algumas mechas que eu olho assim e vejo que a tinta já puxou e que há a necessidade de quê? Que ela sobressaia. Porque tem lugar que os nossos olhos batem, né? E você acha que ali poderia. Agora, lembre uma coisa: menos é sempre mais. Às vezes, naquela ânsia também de querer muito, a gente acaba estragando o que já estava bonito, né? Então, vamos lá? Ó, cabelo todo pronto. E olha a minha neguinha. Que coisa linda tá ficando. Aí, agora, eu vou trabalhar os olhos. E acabei.
por hora, né? Porque tem muita coisa para ser feita aqui ainda. Lembra que eu falei que tem lugar que você vai olhar e vai ver a necessidade? No meu caso, eu vejo aqui, ó, que a tinta já puxou, certo? Aqui embaixo, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou retocar, não tudo, mas em alguns lugares. Tá vendo? Olha que lindo, gente. Ó. Espero que você tenha gostado. Espero ter realmente ajudado de alguma forma, tá? Estar ajudando de alguma forma. O meu muito, muito obrigada. E vou falar novamente. Seja feliz em tudo que você venha fazer. Que você possa fazer sempre tudo com amor, com dedicação. E que verdadeiramente você não tenha medo. Não tenha só sonhos, né? Torne os teus sonhos realidades. Torne o teu sonho real, palpável. Não fique naquela, eu sempre tive o sonho de pintar, mas eu não tenho dom. Não existe essa história de não ter o dom. A criança não nasce falando, não nasce andando, e no entanto ela aprende. E tudo na vida é assim. Se você tem um sonho, está na hora de começar a realizar. Se o teu sonho é pintar, para você, para vender, seja para o que for, comece a colocar em prática. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo.